Bom, nós vamos falar hoje sobre três assuntos que são muito relevantes, principalmente a parte de matemática financeira, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui pra minha cara, porque eu tinha esquecido. Então, cá estou eu. E a gente vai começar falando sobre PA e PG, né, que são as progressões aí dentro dos nossos estudos da matemática. Bom, deixa eu só conectar aqui, que eu esqueci. Normal eu esquecer as coisas. Mas temos aqui em que nós vamos falar sobre as progressões dentro da matemática. Bom, uma progressão nada mais é do que uma sequência, tá bom? Uma sequência de números. E aí, a partir dessa sequência de números, a gente estabelece um estudo, tá bom? A gente estuda essa sequência, as características dessa sequência. Mais uma vez, quem está assistindo aí pode deixar as dúvidas no chat, que aí eu venho ajudando vocês. Bom, uma sequência, né, uma progressão, que é o que a gente vai estudar, é qualquer sequência matemática que para existir ela possua uma regra. Então vamos supor que eu queira a sequência de números pares. Então eu vou ter 0, 1, 2, 3. Opa! Eu vou querer a sequência de números pares. Então eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8 e aí vai. Então ele existe uma regra, tá bom? Ele possui uma regra a qual ele segue para existir. Então aqui vai aumentando, né, de 2 em 2. Essa é a regra aí dos números pares. Se eu quiser o dos números ímpares, então eu vou ter aqui 1, 3, 5, 7, 9 e aí vai. Tá bom? Se eu quiser dos múltiplos de 3, então eu vou ter aqui 3, 6, 9, 12 e aí vai. Todas essas sequências possuem determinada regra para existir. Bom, aí a gente vai ver aqui a diferença entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. A progressão aritmética, também chamada de PA, né, para facilitar aí nossa fala, progressão aritmética. Isso. É uma progressão em que os números a partir do segundo são somados a uma determinada constante. Essa constante é chamada de razão da PA e é denominada pela letra R. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de PA aqui, deixa eu ver, 1, 3, não, 3 não, vou pôr 1, 4, 7, 10, 13 e aí vai, tá bom? Bom, para eu descobrir a razão, basta eu pegar um número menos o seu antecessor, certo? 4 menos 1 é igual a 3. Aí eu posso conferindo, né? Eu posso pegar, por exemplo, 13 menos 10. Qualquer número que eu pegar aqui vai dar certo. 13 menos 10 é 3. Se eu pegar 10 menos 7, né? 10 menos 7 é 3. Então, a razão dessa PA aqui, olha, a razão dessa bonita aqui, vale 3. Ou seja, de um número para outro, ele vai aumentando em 3 unidades, certo? Ele sempre soma aí de 3 em 3 unidades. Bom, o primeiro termo dessa PA é chamada de A1, certo? Então, o primeiro termo aqui vai ser 1. O segundo termo dessa PA é o A2, que é 4. O terceiro termo dessa PA, né? O terceiro termo vai ser o 7. O quarto termo dessa PA vai ser 10. O quinto termo dessa PA é 13 e aí vai. Existe uma fórmula que é chamada de fórmula do termo geral da PA, que é para a gente descobrir, por exemplo, vamos supor que eu queira saber aqui qual que é o 10º termo dessa PA. E eu não quero ir somando de número em número. Ou então, para ficar melhor aqui, se eu quiser saber o 20º termo dessa PA, qual termo que vai ocupar a 20ª posição aqui? Então, a gente tem a fórmula. A fórmula é AN, ou seja, o número que eu estou querendo, é igual o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Em que N é o número de termos que eu estou querendo. Então, se eu quero o 20º termo, então N aqui vai ser 20.
Então, se eu quiser saber o 20º termo dessa progressão que eu dei para vocês aqui, então eu vou querer o 20º termo. Então, vai ser o primeiro termo, que é 1, mais eu quero 20 números, menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, meu 20º termo vai ser 1 mais 19 vezes 3. Você vai no cantinho, olha, faz 19 vezes 3. 3 vezes 9 é 27, leva 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Então, o 20º termo vai ser 1 mais 57. Então, o 20º termo vai ser o número 58, certo? Então, o A20 vai ser 58. Bom, caso eu tenha uma quantidade finita de termos de uma PA, então vamos supor aqui que eu tenha a PA, tá, vamos supor aqui que eu queira somar os 5 primeiros termos dessa PA aqui. Então, também existe a fórmula de soma dos termos de uma PA. A soma dos N termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o último termo, né, o termo que eu estou querendo, vezes o número de elementos sobre 2. Então, se eu quiser saber a soma dos 5 primeiros termos dessa PA que eu dei aqui para vocês, né? Então, eu quero saber aqui a soma dos 5 primeiros termos. Então, eu vou pegar o primeiro termo, né? O A1 aí é 1. O quinto termo, olha, é 13, vezes N, que é o número de termos, né? Então, vezes 5, sobre 2. Então, a soma desses 5 termos vai ser 14 vezes 5 sobre 2. Esse 14 eu posso cancelar com esse 2, né? Dá 7. 7 vezes 5, 35. Então, a soma dos 5 primeiros termos aqui dessa PA dá 35. Então, 1 mais 4 é 5. 5 mais 7 é 12. 12 mais 10 é 22. 22 mais 13, 35. Certinho aí a nossa fórmula de soma dos N termos de uma PA. Tá bom? Então, essas aí são as formulinhas que a gente tem. Bom, fugindo agora um pouquinho do Enem e indo para outros vestibulares ainda trazem questões do tipo, se uma PA tiver 3 elementos, a gente ainda tem mais uma coisa que é possível fazer. Se eu tiver os elementos A, B e C numa PA, certo? Em determinada razão, a razão aqui não importa, o termo do meio, ou 2 vezes o termo do meio, vai ser o primeiro termo mais o último termo. Isso aqui ainda pode ser escrito como B é igual a A mais C sobre 2. Tá? Então, essas duas aqui são válidas, você pode usar elas da forma que for conveniente, né, na questão. Bruna, dá um exemplo? Dou. Vamos pegar aqui uma PA qualquer. Vamos pegar uma PA de razão, sei lá, 7 e o primeiro termo é 2. Então, nós vamos ter 2. 2 mais 7 é 9. 9 mais 7 é 16. Tá aí. Então, nós queremos mostrar que o termo do meio, 9, é igual ao primeiro mais o último sobre 2. 2 mais 16 é 18, dividido por 2 é 9. Então, tá aí, essa é mais uma formulinha, não é bem uma fórmula, é mais uma relação que existe aí entre os elementos de 3 termos de uma PA. Tá bom? Bom, PA é isso aqui. A gente ainda tem que se eu prolongar essa PA aqui, olha, se eu pegar, por exemplo, 4 termos dessa PA. Então, vai ficar 2, 9, 16 e 23. É isso, né? Eu tenho que os termos equidistantes possuem o mesmo valor. Como assim? Bom, 2 mais 23 é 25. Assim como 9 mais 16 também é 25. Essa relação aqui também pode ser usada. Ela não é bem uma fórmula, é mais uma relação, em que a soma dos termos equidistantes tem o mesmo valor. Tá bom? Bom, PA é isso aqui.
deixa eu ver uma questãozinha aqui pra gente resolver sobre progressão aritmética. Progressão aritmética tá aqui em cima. Aí daqui a pouquinho eu vou resolver uma de PA do Enem. Deixa eu pegar uma questão aqui de vestibular. Deixa eu ver. Aqui, achei uma. Questão 6 aí do nosso e-book, tá bom? Ela é bem simples, ela é do termo geral, né? Mas é de vestibular, então tá valendo. Então tem lá. Qual é o 10º termo dessa progressão? Então a gente tem que o primeiro termo da progressão vale 3. O segundo termo vale 7. O terceiro termo vale 11. E aí vai. A razão, basta a gente fazer 7 menos 3, que é 4. Ou então 11 menos 7, que também é 4. Então nossa razão aqui é 4. Aí a gente usa a fórmula do termo geral, em que o número que eu quero é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Então eu quero o 10º termo. Vai ser o primeiro termo mais, como eu quero 10 termos, então 10 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então meu 10º termo vai ser 3 mais 9 vezes 4. Então meu 10º termo vai ser 3 mais, né? Porque é uma soma. 3 mais 36. Então a gente tem que nosso 10º termo aqui é igual a 39. Então tá aí uma explicação prática, questão de vestibulares aí sobre progressão aritmética. Tá bom? Bruna, como é que eu ia saber se isso aqui é uma PA ou uma PG? Bom, primeiro ele já falou que é uma progressão, certo? Então, ou é PA ou é PG, você não tem por onde fugir. Aí você vai e faz, e tenta subtrair, né? Você faz 7 menos 3, deu 4. Aí você faz 11 menos 7, deu 4 também, é PA, tá bom? Pra ser PG, que é o que eu vou falar agora, 7 dividido por 3 devia ser igual a 11 dividido por 7. Aí a gente já entra em frações equivalentes, né? Deveria ser igual a 11 dividido por 7. Só que essas frações aqui não são equivalentes, então não tem como ter uma PG. Então, Bruna, você acabou de falar de PG. O que é isso? Vamos lá. A PG é a nossa chamada progressão geométrica. Progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica também é uma sequência matemática, certo? Em que o segundo termo, né, o próximo termo a partir do primeiro, é a multiplicação do termo anterior com uma razão. Então aqui eu não vou somar termo a termo, eu vou multiplicar. A nossa razão aqui é denominada por Q, certo? Razão é Q. Então um exemplo de PG aqui, olha, vamos começar aqui com o básico, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aí vai. Certo? Então a nossa razão aqui, olha, a nossa razão vale 2. Como que eu sei que a razão vale 2? Eu pego esse termo e divido por esse. Então 4 dividido por 2 é 2. Para tirar a prova, eu faço isso uma segunda vez. Então eu faço, por exemplo, 8 dividido por 4. Então 8 dividido por 4 é 2. Então a minha razão aqui é 2. Certo? Novamente, os termos, né, são chamados de A. Então o primeiro termo aqui é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 8, o quarto termo é 16 e aí vai. Para a gente calcular a soma dos termos, para a gente calcular o termo geral de uma PG, né, então a gente tem aqui que a n, é o número que eu quero, é igual a 1 vezes a razão elevado ao número de termos que eu quero menos 1. Então vamos supor que eu quero encontrar aqui o oitavo termo desse elemento. Eu quero o A8. Então, meu A8 vai ser igual a 1, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado a 8 menos 1, já que eu quero 8 elementos. Então, A8 vai ser 2 vezes 2 elevado à sétima. Então, A8, 2 vezes 2 à sétima é 2 à oitava. Aí agora
você faz as contas, né? 2 à oitava. Você sabe que 2 à quinta é 32. Então, 2 à sexta vai ser 64. 2 à sétima vai ser 128. Então, 2 à oitava vai ser 256. Tá aí, o nosso oitavo termo vai ser igual a 256. Bom, uma progressão geométrica, ela tem duas classificações. Ela pode ser uma PG crescente ou uma PG decrescente. Uma PG crescente é aquela em que a nossa razão é maior do que 1, certo? Em que a nossa progressão vai aumentando os seus valores. Um exemplo foi a que eu dei agora: 2, 4, 8, 16 e aí vai. Uma PG decrescente é aquela... Opa, eu coloquei razão R, a razão aqui. Uma PG decrescente é aquela cuja razão é menor do que 1 e maior do que 0. Ou seja, ela é uma fração. Quando ocorre isso, a nossa progressão vai diminuindo o seu valor. Então, vamos supor que eu queira aqui uma PG em que a razão seja meio. A razão vai ser meio. Então, eu vou começar aqui do 16. 16 vezes meio é 8, vezes meio é 4, vezes meio é 2, vezes meio é 1, vezes meio é meio, vezes meio é 1/4, e aí vai. A nossa PG está diminuindo os seus valores, por isso que ela é chamada de PG decrescente. Tá bom? Essa PG decrescente, ela é uma PG infinita, certo? Não tem como você chegar no número 0 a partir de divisões sucessivas. Não aqui pra gente, né, com os nossos conhecimentos. Mas, é por isso que ela é chamada de uma PG infinita, tá bom? Bom, para calcular a soma dos termos de uma PG, como que a gente faz? Bom, existe a fórmula, mas aqui existem duas fórmulas para a soma de termos de PG. Bom, se a PG for crescente, nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos ter que a soma dos n termos de uma PG vai ser o primeiro termo, vezes a razão, elevado a n, e isso aqui tudo menos 1, sobre a razão menos 1. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PG. Já vou avisando para tranquilizar vocês que isso aqui não é tão recorrente. A gente também tem a soma dos infinitos termos de uma PG, que é geralmente, né, quando a PG for decrescente, que é a maioria das vezes que a gente vai usar isso aqui. Então, a soma dos infinitos termos de uma PG vai ser o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Essa fórmula aqui explica, né, o porquê que a gente não tem uma fração geratriz para a dízima periódica 0,99999 e o 9 aí se repete infinitas vezes. Bom, vou passar aqui para vocês, mas por curiosidade, tá bom? Isso aqui não é do conteúdo em si, mas é uma curiosidade legal, pode ser que caia aí. Olha, vamos pensar aqui, 0,99999 é a mesma coisa que, olha, você concorda que esse 9 aqui é a mesma coisa que 9 sobre 10? Certo? 9 sobre 10 é a mesma coisa que 0,9? Esse segundo 9 aqui, você concorda que é 9 sobre 100? Né? Já que 9 sobre 100 é 0,09. O terceiro 9 não é 9 sobre 1000? O quarto não é 9 sobre 10.000? E aí vai. Aqui, gente, a gente forma uma PG, tá bom? Uma PG decrescente. A nossa razão vai ser 1 sobre 10. Para descobrir, basta a gente pegar 9 sobre 100 e dividir por 9 sobre 10. Então, a gente tem 9 sobre 100 vezes, aí a gente inverte, né? 10 nonos. Então, esse 0 cancela com esse 9 fez um triângulo aleatório aqui, esse 9 cancela com esse, e nós temos que a nossa razão é 1/10. Também não é difícil de ver, né? Já que aumenta um 0 a cada denominador. Bom, a
gente tem essa aqui é a nossa razão, que para eu encontrar a soma de todos esses elementos aqui, olha, eu teria que encontrar a fração geratriz dessa dízima. Porém, o que eu vou encontrar é muito diferente de uma fração. Então, vamos ver. A soma dos infinitos termos dessa dízima, dessa fração, dessa PG aqui, vai ser o primeiro termo, 9 sobre 10, sobre 1, menos a razão, que é 1/10. 1 menos 1/10, olha, 1 menos 1/10, se você fizer aqui bem rápido, olha, 10 vezes 1 é 10, menos 1 é 9. Então, nós temos que isso aqui é a mesma coisa que 9/10. Então, nós temos que a soma desses infinitos termos aqui, que deveria ser uma fração geratriz, é 9/10 sobre 9/10. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, a soma dos infinitos termos é 1. Por isso que essa dízima periódica aqui não possui fração geratriz. Ou seja, esse número é tão próximo de 1 que ele chega a ser 1, certo? Nos cálculos aí. Bom, vamos ver como tudo isso aqui que eu passei até agora cai pra gente. Antes da gente ver a matemática financeira propriamente dita, né? Olha, eu vou pegar uma questão aqui do Enem de 2018, tá bom? Esses conteúdos estão sendo mais recorrentes nos Enems atuais. Então, essa questão aqui, olha, Enem 2018, deixa eu só ajeitar ela aqui pra vocês. Então, nós temos aí que a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia numa praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros da praça, o terceiro a 120 metros da praça, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que ele pode gastar com a colocação desses postes é. Então, a gente aqui precisa descobrir quantos postes serão colocados. A gente sabe que o primeiro poste vai ser colocado a 80 metros da praça. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Eu esqueci como é que faz. Deixa eu... Aí, foi. O primeiro poste vai ser colocado a 80 metros da praça. O segundo a 120 metros. Opa, a 100 metros, né? A 100 metros. O terceiro a 120 metros. E aí vai. Até que o último poste vai ser a 1.320 metros da praça. Então, a gente tem que saber quantos postes são colocados, né? Foram colocados, certo? Bom, para fazer isso, a gente vai utilizar PA. A nossa PA aqui vai ter a razão, né? A razão aqui vai ser 20. Então, a gente vai utilizar a... Opa, Bruna. Então, aqui a gente vai utilizar a fórmula do termo geral de uma PA, tá bom? A fórmula do termo geral de uma PA é AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a N é exatamente esse termo aqui que eu tenho, ó, 1.320. É igual ao primeiro termo, 80, mais o número de termos menos 1, esse número de termos aqui é o que eu estou querendo, vezes a razão, que é 20. Então, passe esse 80 para lá subtraindo, então 1.320 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. Então, 1.320 menos 80 dá 1.240, certo? Que é igual a N menos 1 vezes 20. Passe esse 20 para lá dividindo. Então, 1.240 sobre 20 é igual a N menos 1. Então, a gente cancela aqui, certo? 124 dividido por 2 dá 62. É igual a N menos 1.
Então, N aqui, olha, é 63. Então, esse aqui é o 63º, é assim que fala? 63º termo dessa nossa PA, certo? Deixa eu voltar aqui na questão para ver o preço do poste. Então, ele falou que o máximo que pode gastar é R$8.000, certo? Então, a gente vai pegar aqui, olha, multiplicar 63 postes por 8.000, já que é o valor máximo, né, que pode pagar. Então, nós vamos pegar 8.000 vezes 63. O que a gente pode fazer aqui, como nós somos, né, vestibulandos aí de Enem, é que o que a gente pode fazer aqui é multiplicar 8 vezes 63. Por que eu tô sentindo que alguma coisa aqui tá errada? Deixa eu ver. 1.320 menos 80. É isso mesmo, 1.240. Isso aí dividido por 20 dá 62, certo? Então, é isso aí mesmo. Então, quando a gente faz 8 vezes 63, né? 63 vezes 8. 8 vezes 3 é 24. Leva 2. 8 vezes 6 é 48. Mais 2 é 50. Então, daria 504 mil. Por que não tem essa resposta? Onde foi que eu errei? 1.300. Ah, achei onde eu errei. Errei na conta. Parabéns, Bruna. Aqui é 1.380, olha. Eita, falta de atenção. Vou pegar até o professor. 1.380. Então, aqui dá 1.300. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui dá 1.300. 1.300, né, dividido por 20. Então, aí vai dar 1.300 dividido por 20. Calma aí que eu tenho um N menos 1. Isso. 130 dividido por 2, então aqui dá 65. 65 é igual a N menos 1. Então, nosso N aqui vai ser 66, certo? N é igual a 66. Certo, agora sim, agora foi. Fé no pai, que a conta sai. Agora, como cada poste ele ia gastar no máximo aí 8.000, então a gente vai pegar 66, que é o número de postes, vezes 8.000. Só que aqui a gente vai fazer 66 vezes 8 e no final acrescentar os 3 zeros. Então, 66 vezes 8, 6 vezes 8 é 48, leva 4. 6 vezes 8 é 48, mais 4 dá 52. Então, dá 528 e adiciona 3 zeros aí no final. 528.000, letra C. Tá bom? Gente, as dúvidas podem mandar aí no chat, tá bom? Caso haja. Bom, pra gente continuar nosso conteúdo aqui de hoje, nós vamos falar sobre matemática financeira. Matemática financeira. Mais precisamente sobre os regimes de capitalização utilizados, né, na matemática e nos ensinos fundamental e médio. Antes disso, a gente precisa saber alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de capital, indicado pela letra C. O capital é o valor aplicado, é o valor inicial, tá bom? A gente pode tê-lo aí como valor inicial. É quando se inicia a operação. Então, aqui a gente vai tratar muito com questão de empréstimos, com questões de investimentos. Então, por exemplo, o capital é o valor que eu investi, ou então é o valor que eu peguei emprestado, tá bom? É o valor inicial. A gente tem também o que a gente chama de juros. Juros é o J. Os juros é o excedente. O juros você pode entender como uma espécie de aluguel. Então,
funciona da seguinte maneira. Se eu pego um dinheiro emprestado, por exemplo, se eu pego R$100 emprestado, você fala assim, beleza, eu te empresto, mas eu vou cobrar um juros de R$1 ao dia. Então é como se você me cobrasse um aluguel, entre aspas, por eu estar utilizando o seu dinheiro. Da mesma forma, isso funciona nas aplicações, nos investimentos. Quando você investe, no final você recebe aquele dinheiro, o que você aplicou, mais uma certa quantia de juros, certo? Por você ter emprestado, entre aspas, o seu dinheiro, ou para o governo, ou para um banco, ou para determinada instituição financeira. Bom, a gente também tem o montante. O montante, né, indicado pela letra M, é o valor final. É o valor que, se você investiu, é o valor que você vai receber. E se você pegou um empréstimo, é o valor que você vai pagar, tá bom? Aqui a gente não vai entrar nos métodos saque e price, né? Porque não é relevante pra gente aqui em nível Enem. Até porque também dá um pouco mais de trabalho de fazer manualmente e nem a gente não teria esse tempo. Então acho que é por isso até que eles não cobram. Bom, e por fim a gente tem a taxa de juros. A taxa de juros, que é indicado pela letra I aí nos nossos cálculos, que é a porcentagem que será cobrada pela utilização do dinheiro, tá bom? Bom, é a taxa de juros que vai definir o valor dos juros. E a taxa de juros também, que na verdade não ela, mas onde ela incide, que vai diferenciar regime de capitalização simples do regime de capitalização composta, ou juros simples e juros compostos, tá? Então nós vamos começar falando aqui do juros simples, que é o mais fácil, é o básico, né? Então, a gente tem que juros simples funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu peguei um capital aqui de R$1.000 aplicado, de R$1.000 emprestados. Não, vou aplicar, né, que é mais legal. Peguei um capital e apliquei a R$1.000. Aí falou que é uma taxa de, sei lá, 0,5%, vou colocar 0,5% não, de 1%, não, vou colocar 10% ao ano, 10% ao ano, certo? Vai ser nossa taxa de juros. E eu vou deixá-lo lá por 3 anos, então nosso tempo vai ser 3 anos. Eu quero saber duas coisas: quanto que eu vou receber de juros e qual que vai ser o meu montante, ou seja, quanto que eu vou receber no total. Então, antes de eu passar as fórmulas para vocês, eu vou explicar como que funciona. Então, eu vou ter aqui, né, como são 3 anos, então eu vou ter o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Aí aqui eu vou ter os juros e quanto que vai estar aqui no final, ou seja, qual será meu montante. No primeiro ano, os juros, né, os 10%, vai incidir sobre o capital. Então, vai ser 10% de 1.000, certo? Então, eu posso cancelar 2 zeros aqui. Então, o meu juros vai ser de R$100. Então, meu montante vai ser o valor inicial mais os juros. Então, vai ser 1.100. No segundo ano, os 10% ainda vai incidir sobre o valor inicial. Então, vai ser 10% sobre 1.000, que a gente viu que é igual a 100. E meu montante vai ser 1.100 mais 100, que é igual a 1.200. E no terceiro ano, 10% incidindo sobre o valor inicial, que é igual a 100. Então, vai ser 1.200 mais 100, que é igual a 1.300. Então, meu montante vai ser de 1.300. Certo? Ou seja, eu vou resgatar aí R$1.300. E meus juros vai ser de 100, 200, R$300. Tá? É assim que funciona. A taxa de juros sempre incide sobre o capital aplicado. Fórmulas. Bom, nós temos que os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, se eu quisesse calcular os juros aqui, seria 1.000, que é o nosso capital, a taxa de juros, que é sempre em fração ou decimal, eu gosto de usar fração, 10%,
vezes o tempo, que é 3, né? Foi 3 anos. Então, eu cancelo esses zeros aqui. 10 vezes 10 é 100, vezes 3, 300. Então, esse foi o nosso juro. Para eu saber o montante, basta eu somar capital mais juros. Então, meu montante vai ser 1.000, que foi o capital aplicado, mais 300. Então, meu montante foi de R$ 1.300. Então, tá aí. Juros simples, ele é o mais fácil, né, de ser compreendido, mas ele raramente é utilizado. E aí vocês vão entender o porquê quando a gente for falar sobre juros compostos, num tempo também conhecido como agora. Bom, os juros compostos já funcionam de uma forma diferente. Eu vou fazer com os mesmos valores. Então, se eu apliquei o mesmo capital de R$ 1.000, a mesma taxa de 10% ao ano, ao mesmo tempo por 3 anos. Eu quero saber qual foi meu juro e qual que foi o meu montante. Bom, então vamos lá fazer nossa tabelinha, né? Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, nós temos aqui o valor do juro, certo? E por fim, o montante, ou seja, o valor final. No primeiro mês, a taxa vai incidir sobre o capital aplicado. Então, vai ser 10% de 1.000, que a gente viu que é 100. E o nosso montante aqui vai ser 1.000 mais 100, que é igual a 1.100. Até aí, nenhum segredo. A partir do segundo mês, a taxa vai ser aplicada, vai incidir sobre o montante anterior. Então, nós vamos ter aqui 10% de 1.100. Certo? Se a gente cancelar aqui, olha, dá 110. Então, eu vou ter 1.100, que é o montante anterior, mais 110. Então, eu vou ter 1.210. No terceiro mês, a taxa de juros vai incidir sobre o montante anterior. Então, eu vou querer 10% de 1.210. Então, eu cancelo esse zero, que dá 121. E o meu montante vai ser 1.210, né, que é o montante anterior, mais 121. Então, aqui eu vou ter 1.331. Certo? Então, aqui o nosso montante vai ser 1.331. Montante 1.331. E os nossos juros, basta somar, né? 100 mais 110 dá 210, mais 121 dá 331. Então, tá aí. Os juros compostos, gente, é o mais utilizado exatamente por causa desse 31 a mais aqui. Aqui eu fiz com valor pequeno e uma taxa pequena, né? Porque geralmente, principalmente se for tratar de empréstimos bancários, os juros são muito altos. Então, aqui eu fiz com uma taxa pequena, mas para exemplificar para vocês que há, sim, a diferença de juro simples e juro composto, e é nisso que o povo está ligado. Fórmulas. Bom, no juro composto a gente utiliza uma única fórmula, que é a fórmula do montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Perceba que o tempo é o fator exponencial. Então, se tratando aí de aplicações de investimentos, quanto mais tempo você deixar esse dinheiro aplicado, mais ele vai te render, tá bom? Não vou dar uma aula de educação financeira aqui hoje, não. Quem sabe alguma aula extra, né? A gente não faça isso. E para eu encontrar os juros aqui? Os juros vai ser o montante menos o capital aplicado. Se eu fosse utilizar a fórmula para descobrir aqui montante e juros, como que eu faria? Bom, o montante vai ser o capital 1.000 vezes 1 mais a taxa é 10%, então 0,1, elevado ao tempo 3. Então, nosso montante vai ser 1.000 vezes 1,1 elevado à terceira potência. Então, nosso montante vai ser 1.000 vezes
1,331. Multiplicando isso aqui por 1.000, nosso montante vai ser 1.331. Se eu quiser saber o juro, basta eu pegar 1.331 menos 1.000. Então, nosso juro vai ser de R$331. Tranquilos? Olha que legal. Caiu uma questão ano passado do Enem envolvendo juros. Beleza, foi uma questão bem simplista. Mas caiu no Enem. Questão sobre juros, compostos ainda. Então, é bom a gente ficar de olho aí, que, né, pode ser uma tendência. Bom, vamos lá. Nós temos aqui que uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado. Deixa eu só tirar. Em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostas de 1% ao mês. Então, a gente tem aqui já informações, né? Juros compostos. E a gente também tem informações da taxa, que é 1% ao mês. O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto. Então, a gente já viu aqui que se o tempo for 1, o valor de R$202. Então, o montante vai ser de R$202. O segundo pagamento será efetuado 1 mês após o primeiro. Então, se o tempo for 2, né, vai ter passado 2 meses e terá o valor de R$204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. Então, o valor à vista que deverá constatar na nota fiscal ou seja, esse valor sem juros. Qual que seria ele? Ou seja, se ele fosse, por exemplo, o valor aplicado, se ele fosse, por exemplo, um empréstimo, qual seria o valor do capital? É isso aqui que a questão está querendo. Qual que é o capital? Então, aqui eu vou ter que escolher uma dessas duas informações para eu estudar, para eu fazer a minha conta. Ou essa informação, ou essa. E é óbvio que no Enem a gente vai pegar o que é mais fácil. Ou seja, como é juros compostos e o tempo é um exponencial, quanto menos conta eu precisar fazer, melhor. Então, se meu expoente for 1, eu não vou precisar fazer conta, certo? O expoente sendo 1, o número vai ficar ele mesmo. Então, eu vou usar essa aqui. Como é juros compostos, eu tenho que montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante eu já tenho. O montante é o valor final aqui, ó, R$202. Então, 202 é igual ao capital, que é o que eu estou querendo saber, vezes 1 mais a taxa. Então, é 1% ao mês. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Então, vai ser 1 mais 0,01 elevado a 1. Então, nós vamos ter aqui 202, que é igual a C vezes 1,01. Então, esse 1,01 vai passar para lá dividindo. Então, nós vamos ter que o nosso capital vai ser 202 sobre 1,01. Para a gente conseguir fazer essa conta, eu tenho que andar 2 casas aqui para a direita com a vírgula, né? Para eliminar ela. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, nosso capital vai ser 20.200 sobre 101. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, que 202 dividido por 101 é 2. E ainda tem 2 zeros. Então, nosso capital vai ser 2 com 2 zeros. Nosso capital é de R$200. Opa, que R$200, Bruna? O que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa de errado. Fiz algo de errado, Brasil. Calma. Ah, tá. Então, aqui é o do primeiro mês, né? Então, o primeiro mês aqui vai ser R$200 mesmo. R$200. É isso, tá certo a minha conta.
o primeiro mês. Isso aqui tratando do primeiro mês. Como são 2 meses, então, se esse valor aqui é o valor sem juros, então o primeiro mês sendo R$200 e o segundo mês também sendo R$200, isso quer dizer que o valor total do produto, então o valor total do nosso produto, vai ser 200 mais 200, que é igual a R$400, letra B. Agora foi. Certos? Questãozinha de Enem aí que caiu ano passado. Então, nós descobrimos aqui o valor do capital, certo? Que é como se fosse a prestação sem juros. Como não tem juros nem no primeiro nem no segundo mês, e aí falou que ele foi pago por 2 meses, né? Então, a gente vai ter R$200 mais R$200, totalizando aí R$400, que é o preço do nosso produto. Gente, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí do conteúdo passado hoje? Ou não? Ou tá tranquilo? É um conteúdo relativamente simples, tá? Então, é bom que me falem as dúvidas logo. Para não correr o risco de estar errando besteira. Bom, gente, nenhuma dúvida? Nada? Sim ou não? Não? Oi. Pode falar. Ai, Jesus. Então, um minutinho aí que... Tá. Juros compostos. Como assim? Menos 4, 5 e 9. O que é isso? Não entendi. Explique-me. Entendi não. Ah, tá. Tá, entendi. Agora sim. Vamos lá para as questões extras. Me pediram ajuda em matemática financeira. Questões 4, 5 e 9. Tá. Então, a primeira questão, a questão 4 aí, para quem quiser acompanhar no nosso e-book, é essa questão que eu vou colocar para vocês aqui agora. Tá, deixa eu só dar uma ajeitada nela aqui. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Então aqui, gente, nessa questão fala assim, olha, no regime de juros compostos, a taxa de juros anual, que possui um montante 44% superior ao capital inicial, no prazo de aplicação de 2 anos, é... Bom, então aqui a gente pode fazer o seguinte. Bom, como ele quer um montante 44% superior ao capital inicial, então eu tenho aqui que o capital, né? O capital vai ser o próprio C. O montante vai ser o capital mais 44% do próprio capital. Certo? Bom,
eu sei que, vamos chamar o capital aqui do valor total, né? Então, aqui vai ser 100%. Então, eu quero 100% mais 44% do capital. Então, eu vou querer 144%. Isso aqui, na forma decimal, pode ser chamada de 1,44. 1,44. Então, o nosso montante vai ser 1,44 do capital, ou seja, 144% do capital, já que ele quer que seja superior ao capital, ou seja, é o capital mais os 44%. Numa aplicação, ou seja, o tempo de 2 anos. Então, vamos lá. Vamos utilizar a nossa fórmula, né? O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o nosso montante é 1,44 vezes o capital, que é igual ao capital vezes 1 mais a taxa que a gente quer, elevado ao tempo, que é 2. Certo? Então, esse C cancela com esse, já que ele passaria para lá dividindo. Então, eu tenho que 1,44 é igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Eu posso jogar a raiz quadrada aqui, olha, para eu eliminar esse quadrado com esse. Mas, Bruna, como que eu faço para me saber qual que é a raiz quadrada de 144? Bom, 144 não, 1,44 nos lembra o 144, cuja raiz é 12. Então, a raiz de 1,44 é 1,2, que é igual a 1 mais a taxa. Eu passo esse 1 para lá negativo. Então, 1,2 menos 1 é igual a I. Então, 0,2 é igual a I. Só que lá está em porcentagem. Então, para ser em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 0,2 vezes 100 vai ser 20%, letra A. Deu para pegar? Hello. Alguma dúvida aqui? Deu para entender aí? Ou não? Ou ainda ficou dúvidas? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Cheguei agora, mas não. Beleza. Ó, João, você tá no 9º, né? Então, provavelmente você viu isso aqui no ano passado, no 8º. Não sei como é que funciona lá, mas ok. Então, vamos lá. Na segunda questão, que foi me pedida aqui, né? A questão de número 5, é uma questão também da Fundação Getúlio Vargas, que fala assim, olha: César aplicou 10 mil no fundo de investimentos, que rende juros compostos a uma certa taxa de juros anual positiva, I. Então, ele me deu que I vale I, certo? Não tem nem muito o que escrever, não. Após um ano, ele saca desse fundo 7 mil reais e deixa o restante aplicado por mais um ano, quando verifica que o saldo é 6 mil reais. Então, vamos lá, vamos com calma. O montante total, né, que a gente chamaria assim, seria os 10 mil aplicados vezes, tá faltando 0, vezes 1 mais a taxa, né, que ele falou que é I, elevado ao tempo T. Só que o tempo aqui, como ele falou que foi um ano, né, então a gente pode deixar 1. Certo? Então, esse aqui seria o montante total. Ou então a gente pode colocar um tempo T, não sei. Beleza. O primeiro montante, onde é retirado 7 mil reais dos 10 mil. Então, o montante total, o primeiro montante aqui, desculpa, o primeiro montante vai ser o montante falado anteriormente, certo? Ou seja, o primeiro montante, o montante total, vai ser o montante total, menos 7 mil reais. Elevado, vezes, né, 1 mais a taxa, elevado ao tempo
E o tempo nosso aqui é o primeiro ano, certo? Que falou aqui que ele foi sacado após um ano, certo? No próximo ano, certo? Que é o que a gente chamou de M2 aqui, o segundo montante vai ser o montante final, certo? O montante final aqui, que é igual a R$6.000. Eu não terminei de escrever a questão porque aqui ia desconfigurar, mas ele quer saber o valor de 4 vezes I menos 1 elevado ao quadrado. Então, a gente, de qualquer forma, tem que descobrir a taxa, certo? Como que a gente faz isso? Bom, basta a gente juntar todos os itens, né? A gente sabe que o montante é igual ao capital aplicado vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, a gente faz aqui que esses R$6.000, esse 6.000 é igual a esse montante primeiro, certo? Menos... calma aí, deixa eu pensar. Certo. Esse montante total aqui é igual a esse montante aqui, certo? Então, 6.000, nós temos aqui que 6.000 é igual. Beleza. O montante total a gente sabe que é 10.000, desculpa, vezes 1 mais I. Menos 7.000 vezes 1 mais I. Certo? Esse aqui é o MT menos isso aqui. Tranquilo? Então, a gente fez aqui foi só juntar mesmo o que porventura estava separado, né? Simplificando todo mundo aqui por 1.000, então a gente tem que 6 é igual a 10 vezes 1 mais I menos 7 vezes 1 mais I. Então, aqui o que eu posso fazer é, por exemplo, colocar... peraí que eu esqueci de um parênteses aqui. Isso. Então, aqui tem um parênteses. Bom, o que eu posso fazer aqui é a distributiva, né? Então, eu vou ter que 6, essa questãozinha aqui é grande. Vou ter que 6 é igual a 10. 1 mais I vezes 1 mais I, vocês concordam que é 1 mais I ao quadrado? Menos 7 vezes 1 mais I. Agora, eu posso muito bem fazer aqui uma substituição de variável. Eu posso chamar 1 mais I de x, que aí aqui eu vou ter uma equação do segundo grau. Então, se eu chamar por substituição de variável, né? 1 mais I de x, então eu vou ter que 6 é igual a 10x ao quadrado menos 7x. Aí eu passo esse 6 para lá negativo, então eu tenho que 10x ao quadrado menos 7x menos 6 é igual a 0. A partir daí a gente faz Bhaskara, né? Então a gente tem aqui, eu vou deixar isso aqui guardado, olha, que daqui a pouquinho a gente vai voltar nele. Então, o que eu tenho aqui é que x, é que delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos ter aqui 49, menos com menos mais. 4 vezes 6 é 24, vezes 10, 240. Então, nosso delta vai ser 289, certo? Cuja raiz é 17. Então, nós vamos ter aqui que x é igual a menos b, menos 7 é 7 positivo, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2 vezes 10 é 20. Então, nós temos aqui x' e x duas linhas. 7 mais 17 dá 24.
24 dividido por 20, então a gente pode deixar assim, 24 dividido por 20. Simplificando em cima e embaixo por 4, nós vamos ter 6 quintos. Se a gente dividir 6 por 5, ou não, deixa 6 quintos mesmo. 6 quintos. E o x duas linhas, nós vamos ter 7 menos 17 dá menos 10. Sobre 20, que é menos meio. Agora a gente vai substituir os valores de x aqui. Então eu tenho que 1 mais i é igual a x, é igual a 6 quintos. Então eu trago esse 1 para cá negativo. 6 quintos, ó, então i vai ser 6 quintos menos 1. Então i vai ser igual a 1 quinto, certo? 6 quintos é a mesma coisa. Então i vai ser 1 mais... 6 quintos é a mesma coisa que 1 mais 1 quinto menos 1. Menos 1. Então esse 1 menos 1 aqui vai embora. Então nosso i é igual a 1 quinto. Ou então a gente pode ter também que 1 mais i é igual a menos meio. Então i vai ser menos meio menos 1. Então i aqui seria menos 3 meios. Só que não existe taxa negativa. Então nossa taxa vai ser 1 quinto. Encontramos a taxa, agora a gente vem para cá, olha. Olha o que ele quer. Ele quer 4 vezes a taxa menos 1, e isso tudo elevado ao quadrado. Então ele quer 4 vezes 1 quinto menos 1 elevado ao quadrado. Então ele quer 4 quintos menos 1 elevado ao quadrado. 4 quintos menos 1 é menos 1 quinto, que elevado ao quadrado é menos 1 sobre... É menos 1 não, desculpa, é 1 positivo. É 1 sobre 25. Deixa eu ver como estão nossas respostas. Tá em decimal. Então, se eu dividir 1 para 25, né, eu acrescento um 0 aqui, um 0 aqui, e mais um 0 aqui, um 0 aqui. 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100. 0. Então, 0,04 aí é a letra D. Tá bom? Alguma dúvida aí? Essa questão é complicadinha. Hoje a prova... Ô dó, não xinga o cara não. Questão de... É uma questão grande, né? Não é difícil porque tudo aqui a gente sabe fazer, a gente viu. Mas é grande. Isso realmente é. Questão de número 9, pra gente finalizar. Também da Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas gerando dúvidas aí nos meus alunos. Então vamos lá. Um certo capital aplicado a juros simples de 10% ao mês duplica em determinado prazo. Em que prazo metade desse capital deverá ser aplicado para que duplique de valor se a taxa for a mesma? Espera aí que eu li e não entendi absolutamente nada. Eu vou ler de novo. Certo capital, então o capital eu vou chamar de C, né? Porque eu sou legal. Um capital C. Ai, gente, eu não quero teclado. Vai ser aplicado a juros simples de 10% ao mês. Então a taxa vai ser 10% ao mês. Ele duplica em determinado prazo. Então, em um tempo, que eu não sei qual que é, o nosso montante vai ser 2 vezes o capital. Em que prazo, ou seja, em que tempo, metade desse capital, ou seja, C sobre 2, deverá ser aplicado para que duplique de valor, ou seja, o montante vai ser 2 vezes C sobre 2. Ou seja, vai ser C, o montante vai ser o capital. Se a taxa for a mesma, os mesmos 10% ao mês. Então vamos lá, nós temos aqui quase que um trava-línguas para a gente resolver. Legal, então a gente tem que encontrar aqui qual que foi o tempo, certo? A gente tem que encontrar o tempo aqui. Vamos lá. Não sei pra
que encontrar esse tempo? Agora vamos... Deixa eu ver. Um segundinho. Um certo capital duplica em um determinado prazo. Então vamos lá. Bom, eu poderia te mostrar que essa questão não precisa de conta. Não, fica tranquilo, eu não falei nada assim relevante. Não, eu tava lendo a questão aqui de novo. É só pra ter certeza do que eu tô pensando. Deixa eu só ver aqui no gabarito. Porque quando eu resolvi essa questão, eu lembro de eu resolver nela, eu fui e voltei. Aí depois é que eu fui perceber que aqui tá falando de juros simples. Juros simples segue sempre uma proporcionalidade. Ou seja, se eu apliquei 10%, uma taxa, né, de 10% ao mês em um determinado prazo, eu posso encontrar simplesmente esse prazo, porque eu encontrando esse prazo, eu encontro o prazo em que ele volta a ser o capital inicial. Porque o que acontece? Ele tem um capital, esse capital duplicou em determinado tempo. Ele quer metade desse capital e que metade desse capital seja duplicado. Se eu duplicar metade do capital, eu vou voltar para o capital inicial. Eu vou voltar para cá. Então, o tempo que eu encontrar aqui vai ser o mesmo tempo que eu encontrar aqui. E trabalhar com essas informações aqui é mais fácil do que trabalhar com essas. Tá bom? Mas a gente pode fazer aqui das duas formas. Eu vou fazer da forma que eu faria se fosse na prova. O que acontece? Eu vou utilizar essas informações aqui. Depois eu vou resolver aqui só para mostrar que tem essa proporcionalidade, tá bom? O capital, né, é C sobre 2 e o montante é capital. O montante é o capital, que é igual ao capital inicial, C sobre 2, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo que eu estou querendo. Então, aqui, esse 2 eu vou passar para lá multiplicando. Então, 2C é igual a C, vezes 1,1, elevado a determinado tempo. Então, esse C com esse C a gente cancela. Então, 2 é igual a 1,1 elevado a determinado tempo. Bom, 1,0... Ah, não! Mentira! Ô, viagem minha! É juros simples. Eu tô fazendo a conta com juros compostos. Ô, Bruna. Bruna hoje tá viajada. É juros simples. Eu tô complicando um trem que nem é pra ser complicado. Então, nós sabemos aqui que o montante é capital mais juros. E a gente sabe que juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nosso montante é igual a capital mais CIT. A gente pode pôr o C em evidência aqui, né? Então, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes a taxa. Vezes o tempo, desculpa. Então, nosso montante vai ser o capital. O capital é metade do capital. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, vezes T, que é o tempo. Então, esse 2 vai passar para lá multiplicando. Então, esse 2 passa para lá multiplicando. Então, 2C é igual a C vezes 1 mais 0,1T. Esse C cancela com esse. Então, nós temos que 2 é igual a 1 mais 0,1T. Esse 1 passa para lá negativo. Então, 2 menos 1 é igual a 0,1T. Então, 1 dividido por 0,1 é igual a T. Multiplicando em cima e embaixo por 10 para eliminar essa vírgula, nós temos que 10 sobre 1 é igual a T. Então, T é igual a 10. Então, o tempo que eu vou precisar aí para fazer essa geringonça toda que ele está fazendo são 10 meses.
você não precisava trabalhar com a primeira parte das informações que ele deu. Isso aqui pra gente foi completamente inútil. Entretanto, se você encontrasse o tempo aqui, você encontraria os mesmos 10 meses. Então, vamos já pegar a formulinha pronta aqui, ó, do montante no juros simples. Então, o montante nosso aqui, olha, é 2 vezes o capital. É igual ao capital, que é C mesmo, vezes 1 mais a taxa, que é os mesmos 10%, vezes o tempo. Esse C cancela com esse C, então 2 é igual a 1 mais 0,1t. Note que a gente chegou na mesma coisa. Olha, isso aqui é igual a isso aqui. Então, 2 menos 1 é igual a 0,1t. 1 sobre 0,1 é igual a t. E t são os mesmos 10 meses. Então, de qualquer um dos dois lados da informação que você utilizasse, você ia encontrar os 10 meses. O fato é que se você utilizasse essa parte da informação, você teria que ter bem claro na sua mente que, por se tratar de juros simples, tem sempre essa relação de proporcionalidade, tá bom? Se você vai em um certo tempo, você consegue voltar nesse mesmo tempo. O que nos juros compostos já não é possível, já não ocorre. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Bom, gente, então foi isso. Nossa aula de hoje. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre... Nós vamos ter correção de exercícios, então tragam as dúvidas sobre PA, PG e financeira, ok? Beijos e até mais!